Queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal da Igreja Batista Nacional. Eu sou o pastor Fernando e estou aqui com a incumbência de transmitir para você uma mensagem. Você que tem aí assistido os nossos vídeos, eu te peço aqui já a princípio que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos e claro, que assista até o final. Eu prometo nesse dia, nesse momento aqui, ser mais sucinto com o nosso conteúdo, mas estamos aqui nesta hora para transmitir para você uma mensagem muito interessante. Qual é? O tema é: o que é o Evangelho? Algo muito intrigante, muito importante, muito interessante para a nossa fé, para a nossa caminhada, para o nosso conhecimento diante de Deus. Mas vamos lá. Olha o texto básico da nossa reflexão. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa aí são as declarações, ou essa é a declaração do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a sua carta dirigida à igreja de Roma. Então ele faz menção aqui do Evangelho como poder de Deus para a salvação. E eu quero aqui meditar aqui em poucas palavras com vocês a respeito do que se trata esse Evangelho. O dicionário Strong grego-português, ele lá no número 2098, que vem do grego Evangelion, ele vai falar sobre recompensa por boas notícias, boas novas, as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve e, subsequentemente, também de Jesus, o Messias, o fundador deste reino. Depois da morte de Cristo, o termo inclui também a pregação sobre Jesus Cristo, que tendo sofrido a morte na cruz para obter a salvação eterna para os homens no reino de Deus, mas que, restaurado a vida e exaltado à direita de Deus no céu, dali voltará em majestade para consumar o reino de Deus. Olha para você ver a definição aqui de Strong aqui sobre o Evangelho. As boas novas da salvação através de Cristo. A proclamação da graça de Deus manifesta e garantida em Cristo, o Evangelho. Quanto à posição messiânica de Jesus, ficou demonstrada pelas suas palavras, obras e morte. A narrativa da pregação, obras e morte de Jesus Cristo também é chamada de Evangelho ou Boas Novas. Essa é a definição do dicionário grego-português Strong. Nós temos aqui também o comentário de Romanos, de John Murray, que diz o seguinte: quando lemos "é o poder de Deus para a salvação", o sujeito da frase, sem dúvidas, é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem. Naturalmente, sempre será uma mensagem proclamada, mas o próprio Evangelho é esta mensagem. Ou seja, ficou bem claro para nós aí que o Evangelho é uma mensagem. Aqui a continuação aqui do comentário de Romanos de John Murray diz o seguinte, lá na página 57. Entretanto, não devemos negligenciar o fato de que o pleno significado dessa proposição é que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus salva através da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 21 diz o seguinte: visto, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A mensagem é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e poderosa. Quem não conhece aquele texto lá de Hebreus 4, versículo de número 12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela faz separação entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, essa mensagem ela é baseada, ela é fundamentada, consubstanciada na palavra de Deus. E interessante que, como era uma mensagem, Paulo, quando ele escreve ali aos Gálatas, ele demonstra o seu zelo, ou seja, ele não abre mão de como essa mensagem deveria ser pregada. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou seja, outra mensagem,
além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Eu tive cuidado aqui de pesquisar também no dicionário Strong, na página, número 331, porque ela tem essa dinâmica, né, o dicionário Strong, que significa exclusão de uma pessoa ou coisa, excomungada, acusado, ou seja, o termo aqui mais cabível é maldição, ou seja maldição. Não considere, não aceite, despreze. Mas aqui, gente, para o nosso entendimento aqui de forma mais clara, mais objetiva, que mensagem era essa? Já que o Evangelho é uma mensagem, que mensagem é essa? Em que consistia essa mensagem? Era uma mensagem de arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 10, versículo 7 diz: Jesus está trazendo orientação ali para os seus discípulos, dizendo assim: E indo vocês aí, meus discípulos, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, e depois que João Batista foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Versículo 15, e dizendo: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista também pregou uma mensagem de arrependimento. E quando Paulo ia fazer menção a esta mensagem, ele falava que... Observe aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos, o evangelho não é uma mensagem, nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, desde a época de Paulo, a mensagem do evangelho, ou seja, o evangelho que é uma mensagem, quando se falava a respeito de Cristo crucificado, que não está muito na moda hoje anunciar, já era um escândalo também. Observe que, olha o que essa mensagem ela transmitia também. Ela transmite a culpa do homem. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo também diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já trouxe aqui num outro vídeo a respeito lá de João capítulo 3, versículo 16, e o versículo 18, Jesus diz que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a mensagem que Jesus pregava também era uma mensagem que anunciava, que demonstrava, que deixava clara a culpa do ser humano. E aqui também, que mensagem era essa? Que anuncia o amor e o perdão de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito, Paulo dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem que anuncia Cristo crucificado, ou seja, ele se entregou por nós, ele se deu por nós voluntariamente. Esse Evangelho, essa mensagem, ela demonstra a culpa do ser humano, mas ao mesmo tempo ela anuncia o amor e o perdão de Deus. Aqui para as nossas considerações finais, eu quero dizer para você, se volte para Deus. O tempo é esse, a hora é essa, o tempo é chegado. Jesus desde aquela época já dizia, o tempo é chegado. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Querido, eu quero aproveitar esse momento para você que mora aqui na cidade de Cristalina, eu quero convidar você a participar de um culto na nossa igreja, no domingo. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã no domingo e também temos o nosso culto às 19 horas. Você e sua família, vocês são muito bem-vindos. Venha, faça-nos uma visita. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero também orar por você aqui. Pai, nesta hora eu quero apresentar essa vida, Senhor, essa pessoa que ouviu esta mensagem. Quero te pedir, Senhor, que tu venha trabalhar, Senhor Deus, nesse coração. Fazer com que ele entenda, Senhor Deus, o que é realmente a mensagem do Evangelho, através dessas colocações aqui que foram apresentadas. Meu Deus, eu te peço, eu não posso convencer ninguém de nada, mas o teu Espírito assim faz. Espírito Santo, visita este coração e traga iluminação, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo
com a bênção do Senhor.